Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Cultural. O meu convidado de hoje é nascido em uma das famílias mais tradicionais de Ribeirão Preto. É um profissional de excelência, completamente autodidata, viu seu talento florescer de forma natural e simples, transitando entre o jet set paulista e carioca, sempre atento às principais tendências e técnicas do mercado ao qual atua, coleciona uma infindável lista de projetos únicos e exclusivos. Quer saber com quem eu converso? Logo após as vinhetas. Alexandre, obrigado por me receber, despontar do seu tempo para bater um papo aqui comigo. Imagina, é um prazer estar aqui com você e eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aí no seu programa. Muito obrigado. Alexandre, me conta um pouco, como você descobriu o seu talento para o designer de interiores, que é um mercado que está ligado diretamente com a arquitetura, como é que você viu florescer esse seu talento? Então, desde criança, isso foi uma influência muito grande da minha mãe e das minhas tias e tal, porque desde pequeno a nossa família sempre gostou muito de receber, sempre muito ligado em detalhes, a vida toda, minha mãe sempre teve decorador em casa, mexia, decorava, fazia, punha flores, as festas em casa sempre eram cuidadosamente feitas, e a gente cresceu no meio disso, e aí eu sempre prestei atenção nos detalhes. Uhum. E desde pequeno eu gostava muito disso e comecei a ir para esse lado. Então quando eu vi, eu estava mexendo na sala, eu estava ajudando a arrumar as mesas, eu estava organizando não sei o quê, aí minha mãe estava redecorando a casa, a gente vinha e falava, não, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. E foi uma coisa que surgiu naturalmente. Aí eu brincava, desenhava as plantas das casas que eu ia. Uhum. E sempre foi. A gente sempre teve até brincadeiras relacionadas a isso. Certo. E você tem um escritório que cuida de toda essa parte, tanto da parte de arquitetura quanto da parte de designer. Isso, eu tenho um escritório, Alexandre Calil de Salles Arquitetura e Interiores. Eu não sou arquiteto, mas eu tenho arquitetos que trabalham comigo para a gente poder atuar nessa área também, para complementar. E faço projetos então de arquitetura. E a decoração, os projetos de decoração. E faço bastante coisa, residência, loja, escritório. Temos um pool grande aí de coisas no... Me fala uma coisa, quando você começou a trabalhar de fato, de forma profissional, vamos dizer assim, como era o mercado de trabalho, principalmente voltado para o designer de interiores? É um mercado que hoje a gente sabe que é amplo, mas há, sei lá, 10 anos, era assim já? Eu há 10 anos, eu comecei há 27 anos. 27 anos, então a realidade era completamente outra. Era bem diferente. Mas já existia assim, já existia o nicho. O que acontece é que a gente acabava tendo que ir mais fora, buscar as matérias-primas, né? Os móveis, as coisas. Ribeirão não tinha tanta opção na época. Mas hoje, graças a Deus, temos lojas ótimas aqui, parceiros fantásticos que atendem a gente. Eu também costumo viajar bastante. Uhum. Eu acho que traz coisas diferentes, eu acho que a gente procura coisas mais específicas para os clientes, eu gosto dessa brincadeira. Mas o mercado era assim, era gostoso, existia, eu comecei numa brincadeira a trabalhar, eu trabalhava em outro ramo completamente diferente, minha família tinha uma rede de lojas, e eu fui fazer uma visita, vou resumir essa história para você. Claro, por favor. Eu fui fazer uma visita para uma amiga minha, que é minha melhor amiga até hoje, ela tinha feito uma pequena cirurgia, não me lembro do jeito que foi, e aí eu fui visitá-la, fui lá bater papo na casa dela, e aí quando eu estava saindo, os pais dela estavam fazendo uma big reforma na casa, e ali no Vila Verde. Uhum. E eu olhei e falei, nossa, vocês estão reformando, eles foram me acompanhar, tipo meia-noite. E aí eu falei, puxa, vocês estão fazendo toda essa obra e vocês não vão tirar esse bar daqui, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Aí o pai dela brincou e falou, vai embora e não continue essa conversa, porque nós estamos 8 meses em obra. Aí no dia seguinte eu cheguei na empresa, tinham 8 ligações dele. Tipo assim, ele já tinha me ligado um monte de vezes. Ele falou, vem aqui em casa agora. Eu fiquei preocupado, falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui lá, cheguei lá, ele olhou pra mim e falou, ó, eu tava com um profissional que eu notei que ele não teve o olhar que você teve.
então eu quero que você assuma a minha obra da minha casa. Olha Eu que comecei bacana. a rir. É como eu falar para você, olha, você vai fazer a minha obra. Não tenho a menor Falei, capacidade. mas que Eu é isso? não. Não, mas eu disse, imagina. Ele falou, você desde criança, porque nós somos vizinhos, Uhum. você tem esse dom. E você ontem esboçou aqui uma ideia fantástica. E eu, como sempre fui ousado e gostei de desafios, eu falei, tá bom, eu topo. Você não precisa me pagar nada. Então vai ser uma brincadeira para mim. E fui e comecei. É claro que ele não me pagou na época, mas O que me realmente presenteou com coisas maravilhosas e Uhum. tudo, porque eles são fantásticos. E aí eu falei, a única coisa que eu gostaria, se eu fizer o projeto, a gente assumir a obra e der certo, se eu posso publicar. Ele falou, claro que sim. E aí o que aconteceu? Foi muito fácil para mim, porque eu já tinha um cartel de fornecedores que minha mãe vivia usando. Uhum. Entendeu? Então, Você já minha tinha um família. caminho. Eu já tinha um caminho. Não é que eu ia acordei, caí de paraquedas e falei, e agora? Eu sabia onde tinha tudo. E aí comecei, brinquei, dessa obra veio outra, dessa obra veio outra, aí participei da Casa Cor, aí participei de não sei o quê, e assim foi, um foi puxando o outro. Uma das coisas que eu ia te perguntar é se realmente essas feiras que a gente vê, esses simpósios, esses encontros, eles ajudam a moldar. Sempre agrega. Eu já participei de vários congressos em vários lugares. Casa Cor, vou em todas, até na Casa Cor em Buenos Aires, aqui e ali. Uhum. Do Rio, eu sou apaixonado pela Casa Cor do Rio, vou todo ano. Muito mais que a de São Paulo hoje. Eu tive a experiência de conhecer, de ir numa exposição da Casa Cor em São Paulo. Então, E eu fiquei, assim, encantado. Porque, é muito legal. Tem muita inovação, é um Mas a mercado de São muito Paulo está promissor. mais comercial que a do Rio. Uhum. A do Rio hoje ela tem uma pegada diferente. O Rio ainda mantém coisas que são realmente importantes. A de São Paulo também, mas a de São Paulo acaba. São Paulo funciona mais, é diferente, né? É um business diferente, Isso. né? Agora, então, todos esses CONADs, os congressos que tem, várias coisas que eu fiz, pequenos cursos e tal, eu acho que tudo agrega alguma coisa. Uhum. E se não agregar tanto, o que acontece? Você encontra pessoas que vão te agregar, que trocamos figurinhas. Então é como as feiras todas que tem. Eu vou às feiras, quase todas, tanto de decoração disso e daquilo, é muito bom. Mas eu, por exemplo, não tenho loja. Então você vai na feira, eu conheço fornecedores, mas muitas vezes eu não posso comprar deles diretamente. Porque é uma ponte. É uma ponte que você vê tendências, vê o que está entrando e conhece, mas nem sempre você consegue. Para mim, Alexandre, não interessa porque interessa ver as coisas, mas não me é útil porque eu chego numa empresa lá e eu amei o mobiliário. Você tem que comprar um número X de mobiliário. E eu não tenho loja, nem quero ter. É uma coisa que eu já pensei em ter e montar. Já teve, né? A sua família vende de uma casta de lojistas. Isso. Não, mas aí era outro tipo de mercado, era o mercado popular, Uhum. era modelar, como Casas Bahia hoje. Nós vendemos o grupo até para as Casas Bahia. Me fala uma coisa, falando do seu trabalho em si, como é que funciona, por exemplo, o processo de criação de um projeto? O que eu quero saber é como e quando um cliente te aborda, quando ele sente a necessidade de que, olha, eu preciso realmente mudar minha casa, como eles te abordam? Eles sempre vêm com indagações, muitas vezes atrasados, porque às vezes o cliente já foi, já informou, já fez, já começou, já executou uma série de coisas que vão ter que ser mexidas novamente. Então o cliente vem e me procura, eu tenho todos os tipos de estágios. Tem aquele que vem e me fala, olha, Alexandre, eu gostaria de fazer uma reforma na minha casa, uma redecoração rápida. Tem aquele que vem e fala, quero fazer um projeto de decoração. Tem aquele que vem e fala, quero construir uma casa do zero. Então, cada um na sua dor, na sua necessidade. Agora, o que acontece? Todos eles vêm, a gente tem que ter uma longa entrevista inicial, ver a obra. E eu costumo sempre dizer, até um pleonasmo que eu vou dizer, porque muitos profissionais têm isso, e eu já disse muitas vezes. Eu acabo me tornando o psicólogo da família. Por quê? Você tem que ter uma intimidade com os clientes, ter a sensibilidade de captar tudo que todos querem, e às vezes tem o filho, tem a filha, tem a nora, tem a amiga que gosta de opinar, e a gente tem que... Hoje, depois de muitos anos, eu aprendi a administrar tudo isso e rapidamente buscar. Claro que tem um cliente que chega para você e fala que era uma coisa muito exótica, eu, Alexandre, hoje posso falar, olha,
Infelizmente, Não dá. eu não consigo fazer isso, eu acho que não é, eu não vou conseguir atender o que você quer. Melhor você procurar um profissional de um outro tipo. São raras essas coisas, porque eu acho que todo cliente é cliente. Não me importa se é um apartamento pequeno, se é uma mansão, se é... Atendo todos, adoro, faço apartamento, estou fazendo um apartamento em São Paulo agora de 54 metros quadrados. Estou fazendo uma casa aqui no condomínio do lado de 1000, estou fazendo não sei o quê. Quer dizer, então, atende a é todos super os legal, públicos, todos os públicos. E eu digo que o financeiro, que todos têm medo, isso é uma coisa muito importante a ser dita. É legal. Muitas pessoas falam, ai, eu tenho medo de chamar um decorador, um arquiteto, porque vai ficar tudo mais caro. Lê do engano, fica mais barato, porque nós temos a fonte. A hora que você fala, quero cadeira, eu sei onde tem cadeira bacana com preço bom, você não sabe. Exatamente. E a gente acaba otimizando a obra. E eu acho que isso, Ale, é em tudo. Às vezes as pessoas querem trabalhar com mídias sociais. Eles têm medo de contratar um profissional que saiba fazer edição, produção, pós-produção, e falar, não, o filho da vizinha faz, mas não fica igual. Né? A gente tem que valorizar o profissional. Claro que toda regra é exceção. Claro. Tem profissionais que, infelizmente, como em todas as áreas, são oportunistas, empurram coisas nas pessoas que não seria legal, superfaturam em cima das coisas. Esse não é o meu perfil. Eu vou falar uma frase que o meu pai uma vez me disse, que é assim, ó, existem médicos e médicos. Exatamente. Existem professores e professores. E assim é para toda a área. Né? Uma coisa muito importante, eu procuro sentar com o cliente quando a gente fecha, é claro, um projeto, uma assessoria, o que quer que seja. A partir do momento de fechado, a primeira coisa que eu faço é tentar indagar, ver todas as indagações que ele tem, montar um escopo e sentar com ele e conversar novamente em questão financeira. Eu sempre peço a ele, não me diga nada agora. Aí eu faço uma primeira apresentação, falo agora vamos ajustar. Porque o que acontece? Às vezes chega um cliente, como aconteceu há muitos anos atrás. Uma cliente me chamou num apartamento aqui no centro de Ribeirão, na época, aquele Grevilha, que tem uma piscina em cada andar. E uma cliente muito querida e tal. Ela me chamou e falou, olha, eu quero mexer no meu apartamento, quero fazer isso, 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 isso. Falei, legal. Quando nós fizemos o orçamento e eu fui chegando próximo, eu entendi que a verba que ela tinha, teoricamente, daria para pôr só o tapete chiquérrimo que ela queria. Aí qual é o meu trabalho? Chegar para ela e falar, vem cá, não vamos colocar esse tapete tão caro, vamos distribuir essa verba para trazer um resultado para você. Melhor. E na época tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela falou para mim, você é estranho. Eu falei, por quê? Porque você ganha sobre gerenciamento. Você vende um projeto e a gente cobra administração. Você fez uma venda, eu vou usar um valor bobo aqui, de 100 mil reais, você vai ganhar X% disso. Certo. Então, se você comprar um tapete com esses 100 mil reais e puser na casa da pessoa, tá resolvido, você já ganhou o seu. Agora, se você pegar esses 100 mil e distribuir em 25 itens, você vai trabalhar 25 vezes a mais e vai ganhar a mesma coisa. Aí eu respondi para essa pessoa assim, mas a hora que entrar alguém na casa dela e ver um tapete no chão, ninguém vai notar o que foi feito. Agora, a hora que entrar e ver toda a bossa, vai falar, que lindo, quem fez? O Alexandre. É o seu nome. E aí você te traz novos clientes. Alexandre, sabe o que eu queria te perguntar também? A gente sabe que, como todo mercado, seja moda, enfim, existem tendências que são passageiras. Sim. Né? Acredito eu que na arquitetura, no design, a mesma coisa se aplica. Né? Então eu gostaria de saber duas tendências que para você já estão datadas, passadas, e duas que são tendências. Então, eu acho que a tendência que já está passada e já está datada é o coloridão. Eu acho que é muito difícil comensurar isso, porque existem estilos bem diferentes, né? Eu tenho um estilo de decoração que eu posso dizer que eu fui bem mais clássico, hoje eu sou clássico contemporâneo. Você pode depois contemplar minha casa e você vai entender isso. É sempre uma mistura. Porque agora essa tendência do muito moderno, muito moderno, eu costumo brincar que tudo virou um hall de hotel. Ou uma clínica de dermatologia, uma clínica assim, elegante. Então você vai, não é que seja ruim, é bonito e é bacana, mas cansa, passa alguns anos cansa. Acho também que o clássico cansa. Agora, então eu acho que é essa mistura. Então eu acho que o que eu diria que eu acho que já vai passar rapidinho, é essa coisa de você botar o caminhão na porta, jogar tudo fora e botar tudo novinho, zerinho, modernérrimo de designer.
Mesmo porque não é nem sustentável. Então, isso, e não né? é nem isso. Eu acho que existem coisas que são histórias. Eu acho que quando eu pego a sua casa, eu tenho que. Eu acho muito estranho entrar em casas que eu entro hoje, que você entra, parece que a pessoa nasceu ontem. Ela não carrega nada na vida dela. Não tem nenhuma história. Não tem nenhuma história, não tem nada. Referência. Então aqui mesmo, eu brinco, depois até, não sei se você mostra, esses 2 pratos. Depois a gente pode Eram da minha mãe. Eles têm 50 anos. Eu botei no acrílico, fiz, ficou super bacana. Aqui tem uma escultura bacana, moderna. Então eu acho que nós temos que brincar. E as pessoas hoje estão muito isso. E principalmente o moderno, que é muito bacana, mas o moderno muito bacana custa muito caro. O moderno médio, ok. Você vai e compra em lojas aí, que eu não vou citar nome, e aí hoje é muito parecido. É tudo muito igual, né? O industrial. 3 nomes de cigarro, lembra quando era criança? Nós falamos junto. Então eu acho que essa é uma coisa que daqui um pouquinho isso vai reestabilizar. Eu acho que as pessoas que estão fazendo as casas totalmente modernas e tal, com tudo moderno, vai dar 10 anos, ela vai falar, ai meu pai, não quero mais esse sofá-feijão, entendeu? E então, acho sim, bacanérrimo tacar o sofá-feijão no meio de uma brincadeira super legal. Então, acho que isso já está datado. E acho que a grande tendência a partir de agora, isso é fato, que entrou e vai entrar na decoração, na arquitetura, são casas mais práticas, que tem uma funcionalidade melhor, que você não demande tantas pessoas para te ajudar no dia a dia, porque todo mundo tem uma vida muito corrida, embora a pandemia trouxe uma confusão em tudo isso, porque pós-pandemia, principalmente o estilo de cliente que eu tenho, ele passou a investir bastante na casa, porque ele falou, meu Deus, se houver um outro problema desse, eu tenho que estar mais bem cercado. Porém, a grande tendência são materiais mais fáceis de ser usado, coisas que são de menos manutenção. Acho que os tons, sempre os terrosos, o cinza, são coisas que entraram e vão ficar. E essa coisa prática, entendeu? De você ter uma casa prática. Ah, eu vou fazer minha cortina. É muito bacana fazer de linho puro, mas o linho puro é super complicado. Ele lava, ele encolhe. Aí você põe um linho mais sintético, fica lindo igual, e você põe na sua máquina de lavar e lava. Maravilhoso. Então eu acho que essa coisa do faça você mesmo no dia a dia, isso é muito importante hoje. Acho que essa é uma tendência que veio e vai ficar. Pessoal, vocês estão vendo como é importante conversar com um profissional, né? A gente está falando aqui de arquitetura, de designer de interiores, e aqui a gente está recebendo algumas doses de informação que são preciosas, né? Por exemplo, da cortina, do linho, dessas tendências. E conta uma coisa, dos muitos trabalhos que você realizou, quase 30 anos aí, né, de profissão, qual deles você tem uma lembrança afetiva que te marcou para o resto da vida? É muito difícil eu dizer isso, porque eu estaria sendo injusto. Eu brinco que homem não engravida, mas eu engravido. Cada obra é um novo filho. Cada obra é um novo filho. A hora que você entrega, tipo assim, a hora que chega no final, seja uma loja, seja um prédio, seja uma casa, a hora que eu entrego, seja um quarto, a hora que eu entrego, põe tudo no lugar, me dá aquela tristezinha, eu falo, eu não vou voltar mais aqui sempre. Será que eles vão cuidar direito do meu filho? Então, é muito difícil. Eu acho que, se eu te disser, esse trabalho foi o que mais me trouxe, eu estaria sendo injusto, porque cada um tem uma coisa. Um que seria muito importante é a minha casa. Que é o seu lar. Eu acho que é meu lar, é onde eu vivo com a minha família. Esse é um projeto que eu fiz a dedo, foi gostoso, levou um tempo, e a gente vive, e é uma coisa que foi gostosa, a construção e tal. E eu acredito, Alexandre, que mediante todo esse tempo também de trabalho, dessas inúmeras tarefas que você já realizou, projetos, vez ou outra deve aparecer, como você mesmo citou, pessoas que querem projetos mirabolantes. Já apareceram. Tem algum que você conseguiria citar de alguma maneira assim? Não, o que eu tenho é assim, o que acontece é tipo assim, já peguei, uma vez uma cliente me chamou para fazer uma casa e eu entrei na casa dela, tinha um lavabo no meio da sala e era um lavabo que você entrava, ou você passava pela pia, ou você andava na privada com o joelho, era uma coisa que não tinha cabimento. Aí ela falou, eu quero fazer uma reforminha e tal. Eu falei, faço, desde que a primeira coisa a gente derruba esse lavabo e reorganize. E ela, não, isso eu não vou fazer. Eu falei, então eu prefiro não fazer o seu projeto. Porque depois, quando você for à casa da pessoa e for usar o banheiro,
Ela não vai lembrar de dizer, olha, foi o Alexandre Calil que fez a minha casa, mas esse banheiro ele não queria. Porque esse é o grande perigo do meu trabalho. Por exemplo, eu não vendo trabalho sem execução, mas sem acompanhamento. Começo de carreira, você quer fazer volume, você vende um projeto, entrega na mão da pessoa com uma boa especificação e ela segue. Hoje eu não faço. Por quê? Porque eu entregava o projeto na sua mão, você ia fazer com o marceneiro que não era legal, com o pintor que não dava acabamento, com o outro que não sei o que lá, aí a sua casa fica um caos. Aí quando a sua casa ficar pronta, vem a pessoa visitá-lo. Quem fez sua casa? O Alexandre Calil. Mas você não conta que você não vê o Alexandre há 2 anos, ele nunca acompanhou a obra, não indicou nenhum fornecedor, não fez nada. Eu lembro uma vez uma cliente minha, num condomínio aqui em Ribeirão, que ela, da época eu ainda fazia sozinha, ela fez uma marcenaria, foi um caos. Um caos. Aí eu me lembro de 3 pessoas diferentes, porque era uma pessoa conhecida, vinha e falava isso. Aí o que aconteceu? As pessoas vinham e me abordavam e falavam, escuta, como é que você fez a casa do fulano? Coisa horrorosa aquela marcenaria, o acabamento é tudo medonho. E eu falava, não é que eu fiz, eu vendi um projeto. Então, por exemplo, isso eu não faço mais hoje. Perco projetos, perco mesmo, de cliente ir ao meu escritório e falar, mas eu queria só o projeto. Eu falo, não tem problema. Não tem como. Agora nós vamos fazer um bate-papo, um jogo rápido. Eu te dou 2 perguntas, você me responde, tá? Dia ou noite? Noite, sempre. Praia ou campo? Nenhum dos 2. Pra te falar a verdade, eu gosto de urbano, eu gosto de metrópole. Você gosta do mármore, do concreto? Entre os 2 eu ficaria com a praia. Mas eu não gosto de nada paradinho. Quente ou frio? Frio, sempre. Clássico ou moderno? Bem no meio hoje. Bem no meio. O clássico é aquilo que eu te disse, traz histórias deliciosas. E o moderno tem coisas muito legais, mas eu acho que depende muito da vida de cada um e da história de cada um. Alexandre, você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eu acho bem bonito, sempre. Eu fui criado numa escola e numa época que a gente tinha que ouvir o hino nacional e pôr a mão no peito e respeitar. Eu canto ele todo e eu acho ainda bonito. Infelizmente, cada vez mais... esquecido, né? Cada vez mais esquecido e cada vez mais acaba sendo um hino de uma coisa que a gente luta muito, quer que fique bem, quer que ande, mas as ilusões estão se perdendo cada vez mais, né? Alexandre, você é um profissional de excelência, pai, viajado, ouviu muito do mundo, mas o que mais te encanta na vida? As pessoas. Incrível, incrível. As pessoas. Agora me fala uma coisa, das perguntas que eu fiz, qual você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Uma frase. Alexandre Calil Salles. Me fale uma frase. Ou a minha frase. A sua frase. A semeadura é livre e a colheita é certa. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez, Alexandre, por você ter aberto sua casa, desprendido seu tempo. Sei que você fez um grande rebuliço para poder nos receber. Mas é um prazer imenso, incomensurável estar aqui do lado de um profissional de excelência, de uma pessoa tão cativante como você é. Bem. Viu? Só deixo meu agradecimento e muito obrigado. Obrigado a você, querido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Café Cultural.